Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Kainan Barreira e vou estar com vocês nesse momento de aula à distância da ETEFOR, abordando o assunto de biossegurança, que, como o nome diz, é manter a vida livre de perigos, manter a vida segura. E para isso, o Ministério do Trabalho preconizou os tipos de riscos que o trabalhador pode estar correndo durante o desempenho da sua função. Então, o Ministério do Trabalho classificou esses riscos como os riscos físicos, riscos químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. Os riscos físicos compreendem todo o ambiente físico a qual o trabalhador está exposto, seja ele ruído, calor, frio, radiações ionizantes. O risco químico compreende todo o material químico a qual o trabalhador está sendo exposto, desde materiais de limpeza até materiais extremamente específicos de dentro do laboratório de prótese, como por exemplo as resinas acrílicas, os monômeros, os polímeros e outros materiais, como o gesso. O risco biológico, o Ministério do Trabalho classificou como todo o risco que pode vir a causar uma doença infecciosa ou qualquer outro tipo de doença no trabalhador, uma doença transmissível. Então, essas doenças transmissíveis, elas podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e até mesmo insetos. O risco ergonômico diz respeito à nossa postura de trabalho, ao nosso posto de trabalho. Se a gente trabalha durante longas horas sem pausa, se a gente trabalha com a postura inadequada, com os instrumentos inadequados, e isso pode vir a causar muitas doenças decorrentes do desempenho do nosso trabalho a nós. O risco de acidente, como o nome já diz, é todo o risco inerente a algo que possa vir a danificar, a causar danos ao corpo do trabalhador. Então, queimaduras, choques, escorregões, tudo isso está classificado, está dentro dos riscos de acidente. Então, todos os nossos ambientes dentro do laboratório de prótese, eles devem ter um mapa de riscos indicando qual risco o trabalhador está exposto àquele ambiente. E a gente chama essa representação gráfica de mapa de riscos. O mapa de riscos ele é composto por cada um dos tipos de riscos com suas respectivas cores, como por exemplo, risco químico vermelho, risco físico é verde, risco biológico marrom, risco ergonômico amarelo, risco de acidentes azul. E toda essa representação gráfica é posta ao lado do ambiente, na porta do ambiente ou dentro do ambiente, para que as pessoas, os trabalhadores, eles vejam quais tipos de riscos eles estão expostos ao trabalhar naquele ambiente. Bom, as infecções que podem vir a acontecer durante o posto de trabalho, elas podem ter origem de dentro do nosso corpo, de bactérias, vírus, que já estão no nosso corpo, ou elas podem vir de fora do nosso corpo. Nós podemos adquirir determinadas doenças. Quando a doença é de uma bactéria que já é do nosso corpo, como por exemplo a bactéria da cárie, o Streptococcus mutans, ele já está na nossa boca. Nós chamamos de infecção endógena. Quando a bactéria vem de fora do nosso corpo, o vírus vem de fora do corpo e nos contamina, nós chamamos de infecção exógena, como por exemplo o vírus da gripe, que a gente pega de uma pessoa para outra, como por exemplo o coronavírus, que está hoje assolando o nosso Brasil, a gente chama de infecção exógena. A via de transmissão ela pode ser direta ou ela pode ser uma via de transmissão indireta. Direta é quando um indivíduo transmite a doença para outro indivíduo. E a infecção indireta, ela precisa de um meio, ela precisa de um vetor para transmitir essa doença. Como, por exemplo, a dengue. A doença da dengue, ela é transmitida por meio de um vetor que é o mosquito, o Aedes aegypti. A transmissão direta, como por exemplo da gripe, do coronavírus, é transmitida de uma pessoa para outra. Então, é uma transmissão de forma direta. Bom, então nós devemos tomar algumas medidas para evitar que nós nos contaminemos por essas doenças contagiosas, infecciosas e contagiosas.
A primeira medida e a mais importante delas, que a gente está vendo muito agora na mídia por causa do coronavírus, é lavar as mãos. Manter as mãos sempre limpas. Por quê? Porque ela retira, com a água e sabão, água corrente e sabão, retira todas as bactérias, todas as impurezas das nossas mãos e antebraço, impedindo que nós levemos as mãos ao rosto e contaminem o nosso rosto e mucosas, que vão ser os meios por onde as bactérias vão penetrar no nosso corpo. Outra medida importante é o uso dos equipamentos de proteção individual. Então, durante o nosso posto de trabalho, no laboratório de prótese, nós vamos estar expostos algumas vezes a materiais contaminados que vêm do consultório do cirurgião dentista. E esses materiais contaminados, eles podem vir a causar doenças para nós, no nosso posto de trabalho. Então, a gente sempre tem que estar com os equipamentos de proteção individual, máscara, gorro, óculos, luvas, jaleco, para impedir essa contaminação. As roupas, equipamentos e superfícies, elas sempre têm que estar limpas e elas sempre têm que ser adequadas ao nosso posto de trabalho. Por exemplo, eu não vou fazer uma fundição de metal sem o equipamento adequado. Eu não posso usar um motor de resina, por exemplo, para fazer um polimento numa peça de metal. Eu não posso usar uma espátula que ela serve para manipular gesso, para manipular um outro material, por exemplo, a resina. Então, todos os nossos equipamentos, todas as nossas superfícies, elas têm que ser adaptadas ao nosso posto de trabalho. Bom, o nosso laboratório de prótese, ele gera resíduos. Tudo gera resíduo. Nossa casa gera resíduo, o laboratório gera resíduo, as empresas geram resíduo. E esses resíduos, eles têm que ser descartados no local correto. Então, para isso, a Anvisa, que faz parte do SUS, é um braço do SUS, e o Conselho Nacional do Meio Ambiente estipularam regras para serem seguidas a respeito do descarte de materiais. O primeiro descarte de material é o material perfuro-cortante. Todos os materiais que cortam ou que possam perfurar a pele, as mãos, devem ser descartados em recipiente próprio, certo? Esse recipiente próprio é uma caixa própria de papelão grosso e tudo deve ser jogado lá para ser descartado. O lixo preto é o nosso lixo não reciclável, o resíduo não reciclável. Então, tudo que for alimento, papel toalha e materiais no geral, nós vamos utilizar o saco preto para identificar os resíduos não recicláveis. Os resíduos recicláveis são indicados pela sacola verde. Então, todos os nossos resíduos recicláveis, como vidro, como plástico, como papel, nós devemos utilizar o saco verde para indicar que esse nosso lixo ele pode ser reciclado. E já o lixo branco é o resíduo biológico, é o resíduo contaminado. Então, todo o material que chega do consultório do cirurgião dentista, que ele vai precisar ser descartado, nós devemos sempre descartar no laboratório de prótese em lixo branco. Bom, os equipamentos de proteção individual, como a gente falou agora há pouco, eles são de extrema importância para manter a nossa segurança no ambiente de trabalho. O primeiro deles é o jaleco. O jaleco vai recobrir todo o nosso corpo, e vai impedir qualquer tipo de acidente com o nosso pescoço, com o nosso corpo, com os nossos braços. O gorro mantém o trabalho sempre muito limpo. Por quê? Porque ele impede que o cabelo caia no trabalho e ele também impede acidentes com o cabelo, como por exemplo, o nosso cabelo ele pode enganchar em algum motor. Quem tem um cabelo um pouco mais longo pode enganchar em algum motor de rotação. Nós utilizamos muitos instrumentos que eles rodam, que eles giram, e isso pode causar acidentes bastante graves. A máscara é utilizada para impedir a contaminação, tanto nossa para o ambiente, quanto do ambiente para nós. Então a nossa máscara vai impedir os aerossóis, a poeira, o pó de gesso de ser aspirado e que entre em contato com as nossas mucosas da região nasal e oral. Já o óculos, ele é muito importante para proteger os nossos olhos, também dos aerossóis,
também das partículas que são descartadas dos nossos materiais, mas mais importante ainda, quando nós estivermos fazendo os aparelhos ortodônticos. Os aparelhos ortodônticos, a gente tem sempre que estar cortando o nosso fio de aço. E essa pontinha de fio de aço, ela sai muito rápido do alicate. E se o nosso colega de lado não estiver usando o óculos de proteção, pode ser que machuque a região do olho dele e também na nossa. As luvas são extremamente importantes para proteger as nossas mãos. As nossas mãos são o nosso instrumento de trabalho. Nós precisamos da nossa mão para a gente conseguir fazer as nossas próteses. Então a gente sempre tem que estar de luva para impedir qualquer tipo de corte, queimadura e outros acidentes. Bom, então como é que a gente faz para impedir que a gente se contamine com várias doenças? A primeira linha de proteção é a imunização. A imunização, ela é extremamente importante para impedir as doenças no nosso primeiro ano de vida, os primeiros anos de vida. Então, logo que a gente nasce, a gente já recebe a vacina da BCG, que é contra a tuberculose, e ao longo da nossa vida, nós vamos recebendo outras vacinas para a gente sempre estar imunizado. Então, hoje em dia, por exemplo, muitos cientistas do mundo inteiro estão procurando incessantemente a vacina para o coronavírus para a gente parar essa nossa situação epidemiológica de saúde pública que a gente está vivendo hoje. Então, a vacina ela é muito importante para a gente proteger o nosso corpo. Os artigos são os nossos instrumentos de trabalho. Nós utilizamos vários instrumentos durante o desempenho da nossa função e eles são classificados em artigos críticos, que são os instrumentos que cortam a pele ou a mucosa, e então esse artigo ele vai entrar em contato com sangue, com pus, e ele vai ser um instrumento extremamente contaminado, um artigo extremamente contaminado. Os artigos semicríticos, eles não cortam a pele e a mucosa, mas eles podem entrar em contato com a pele e a mucosa descontínua, que teve esse corte. Então, muitas vezes a gente recebe material que vem do consultório do dentista, para nós, laboratório de prótese, que pode vir com sangue, pode vir com saliva, pode vir com pus. E esses materiais, a gente considera eles artigos semicríticos. Então, a gente tem que sempre ter muito cuidado na desinfecção desses artigos. O artigo não crítico é o artigo que só entra em contato com a pele. Então, ele não vem sujo. Então, no nosso laboratório de prótese, nós vamos sempre estar em contato com os artigos semicríticos e os artigos não críticos. Para isso, nós precisamos realizar a desinfecção, a limpeza e a desinfecção desses artigos. Não só das mãos, da pele, da mucosa, da nossa pele, mas também devemos realizar o tratamento da desinfecção desses artigos, desses instrumentos de trabalho. Então, a nossa desinfecção é a nossa limpeza e a desinfecção é a remoção das impurezas. E a desinfecção a gente vai tratar como matar, destruir as bactérias, os micro-organismos. A desinfecção ela sempre é um processo químico, certo? Quase sempre é um processo químico que vai visar destruir as bactérias, certo? Dos artigos que nós utilizamos. Para isso, nós utilizamos vários produtos químicos para realizar essa desinfecção, para matar as bactérias. Os principais deles, hoje em dia, são o ácido peracético, são o hipoclorito de sódio e também utilizamos por vezes, o glutaraldeído, certo? Bom, a gente vai tratar um pouco melhor depois desses produtos químicos. Primeiro, nós precisamos entender o conceito de antisepsia. A antisepsia é a remoção dos micro-organismos da pele e da mucosa. Ultimamente, a gente também tem visto muito por causa do coronavírus, né? Sempre utilizar álcool gel, sempre limpar as mãos e o antebraço com álcool gel. O que é isso? É um processo de antisepsia. A gente vai utilizar o álcool a 70% para desinfectar a nossa pele, né? Então, a antisepsia é extremamente importante para destruir os micro-organismos da pele. E também pode ser feito com mucosa.
com aqueles nossos bochechos que a gente faz, que a gente compra na farmácia, a gente bochecha depois de escovar os dentes, aquilo é um antisséptico bucal, aquele produto, e ele mata as bactérias. Então, toda vez que a gente estiver falando em matar a bactéria com um meio químico, a gente chama de antissepsia. Já a asepsia é a destruição dos micro-organismos das superfícies que nós utilizamos. Então, a gente também precisa sempre manter as nossas superfícies limpas e a gente vai chamar. Então, a antissepsia é a desinfecção da nossa pele e mucosa. A asepsia é a desinfecção das nossas bancadas, da onde a gente vai utilizar, dos nossos instrumentos também, certo? Bom, já a esterilização, ele é um meio que vai destruir absolutamente todas as bactérias. A esterilização ela é feita por um método físico, com um aparelho chamado autoclave, que vai elevar a pressão, elevar a temperatura e vai jogar vapor quente nos materiais e ele vai matar todos os tipos de micro-organismos, inclusive os esporos, que são os micro-organismos mais resistentes. Sempre devemos manter as nossas mãos limpas, os nossos instrumentos limpos e as nossas bancadas, sempre utilizar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para impedir que as doenças infecciosas contaminem a nós e a nossa equipe de trabalho. As principais doenças infecciosas são, primeiro, a gripe. A gripe é uma doença, é um vírus altamente transmissível que ele contamina boa parte da população todo ano. Ele é um vírus mutante, então ele está sempre diferente todo ano. Esse vírus é transmitido por gotículas de saliva durante a nossa fala, durante o espirro, e ele é altamente patogênico. Ele contamina e ele desenvolve muito fácil a doença no hospedeiro. O sarampo também é uma doença viral, que é extremamente perigosa para crianças pequenas. Ela é prevenida com vacina, então a imunização é a nossa primeira barreira contra o sarampo. Já a tuberculose, que nós também recebemos a vacina logo que a gente nasce contra a tuberculose, é uma doença bacteriana que ela também é transmitida pela saliva, por gotículas, por aerossóis no ar. A hepatite A, B e C são doenças altamente transmissíveis e ela é transmitida por meio de sangue. Então, a gente sempre tem que ter o cuidado de manter a desinfecção do nosso laboratório e de todo o material que chega do cirurgião dentista, que às vezes a gente recebe material contaminado com saliva, com sangue, e a gente tem que impedir essas doenças infecciosas de contaminarem todo o laboratório. E a AIDS é uma doença que desativa o nosso sistema imunológico. Hoje o tratamento da AIDS é muito bom, porém, para impedir essa contaminação, que também ocorre por sangue, a gente sempre tem que manter a rotina de desinfecção de todo o material que chega no nosso laboratório. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. E também podem entrar em contato com a ETEFOR, a nossa escola, pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. Então, até mais, até a nossa próxima aula.